capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Nossa meditação hoje, somente no versículo de número 3 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 3. O diácono Daniel está passando as folhas para que as crianças fiquem ao lado dos seus pais, possam desenhar o sermão, e assim a gente vai trabalhando esse aspecto de culto com as crianças, e elas vão ficando quietinhas ao lado dos seus pais, para que possamos refletir na palavra de Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu objetivo nessa noite são 3 objetivos. O primeiro objetivo, conceituar o novo nascimento. O segundo objetivo, apresentar a fonte desse novo nascimento. E em terceiro lugar, entender que a velha natureza, ela precisa preservar, ela precisa mostrar a nova natureza. A velha natureza precisa revelar a nova natureza. Quem você foi e quem você é. Esses são os nossos 3 objetivos nesta noite. Eu gostaria que você orasse um pouquinho. Que você falasse: Deus, fala comigo nesse versículo, encravado no diálogo entre Nicodemos e Cristo. O que o Senhor tem a falar comigo? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela possa ser lâmpada, luz, lúmine para as nossas vidas. Que possamos sentir desejo, Senhor, de te adorar, porque digno de ser adorado és tu, ó Deus, Criador dos céus e da terra, que fala conosco através do livro santo. Que a nossa fé possa ser fortalecida mais e mais. E que essa mensagem possa encontrar um grande espaço no coração do meu ouvinte, do interlocutor que está aqui falando, Senhor, em primeiro lugar, mas também naquele que vai ouvir, aquele que tu tens para todos nós, o recado que o Senhor tem. Obrigado, Senhor, por tudo. Fale conosco. E que nós possamos colocar em prática, quando terminarmos a observação desse sermão em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer que você tem 2 datas de nascimento. Eu gostaria que você pensasse nessas datas. É evidente que algumas pessoas têm até mais de 2. Mas no mínimo todos nós que estamos aqui, ou se você ainda não tem uma segunda data de nascimento, eu quero te desafiar nesta noite a receber a segunda data do seu nascimento. Pastor, quais são essas datas? Primeiro, foi o dia que você nasceu. Você celebra uma vez por ano o seu nascimento. Talvez você seja como eu fui no passado. Alguém que não gostava muito de aniversário. E eu quero conversar com vocês e confessar com vocês. Por muitos anos, no dia do meu aniversário, eu queria, se eu pudesse fazer assim, subir e aparecer no outro dia, eu faria isso. Eu achava assim meio difícil celebrar o nascimento, o aniversário. Eu era muito tímido. Mas como pastor velho já, no dia do aniversário eu queria se anular e sumir e não aparecer e não estar diante do seu povo e não estar na igreja. E para mim o
dia do meu aniversário era o pior dia da minha vida. Até que Deus usou pessoas importantes e que foi falando comigo, uma senhora que até hoje tem um rim só, problema de coração, que todo mundo achava que aquela senhora ia morrer na década de 80, ela está viva até hoje, lá em São José dos Campos, irmã Elisete. Falou, pastor, veio, olha para mim, estou toda mutilada, minha vida é difícil, mas no meu aniversário, de fato era isso mesmo, o melhor dia da vida daquela pessoa era o meu aniversário. Ela chamava os amigos, os irmãos, fazia um culto, celebrava, com o que tinha, não tinha muito dinheiro, não tinha recurso, mas o que ela tinha, ela botava na casa dela lá, era ovo de codorna, era gelatina, era azeitona, não estava nem, estava leve, feliz, cantava, às vezes chamava a gente. E ela falava assim, esse é o dia que Deus escolheu para você nascer. Você já parou para pensar que essa data é importante para você? Foi naquele momento que a sua mãe deu a luz, foi naquele instante que você conheceu esse mundo, você nasceu, que a sua história começou a existir pelo dedo de Deus, você começou a viver a história que Deus escreveu para você. Portanto, o seu aniversário é uma data importante. Você precisa celebrar com alegria o seu aniversário. Mas qual é a segunda data? Talvez mais importante do que a própria data do seu nascimento. É a data da sua conversão. Quando é que você nasceu de novo? Essa data nós esquecemos com o passar do tempo, nós vamos esquecendo daquele momento, daquele dia em que o sermão, em que o louvor, em que a palavra, em que os elementos externos da graça de Deus te consumiu, te atraiu e você foi como você está. A data mais importante da sua vida foi o dia em que você foi aos pés de Jesus. Foi o dia que você encontrou-se com o Senhor. O dia que o Senhor falou, vinde eleito do meu Pai. Eu te chamei antes que o universo existisse. Assim como é importante o seu nascimento, a data do seu novo nascimento, é importante o dia que você encontrou-se com Cristo, ou numa boa teologia, um dia que Cristo encontrou-se com você. A sua vida modificou. O grande impacto do novo nascimento é o que proporciona uma renovação duradoura, modificadora. O fato de Nicodemos ser um líder, membro do Sinédrio, do Supremo Tribunal dos Judeus, marcar agora no encontro com o Mestre Jesus, e agora Nicodemos começa a raciocinar que só Deus faria os milagres por intermédio de Cristo, como está no capítulo 2, verso 23, no contexto posterior, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Os milagres que Cristo estava fazendo, estava realmente colocando aquele povo, aquela sociedade de pernas por ares, e muitos estavam ali indo aos pés do próprio Cristo. E diz o verso 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito de um homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Embora muitos estavam ali pelos milagres, pelas bênçãos, pelas curas, o Senhor conhecia. O Senhor conhece o seu coração. Nessa noite, o Senhor está dizendo ao teu coração. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o seu temor. O Senhor sabe do perigo que você está
passando na sua vida, mas Ele está lá, Ele é o guarda fiel, Ele envia anjos para te socorrer, para te libertar, para te amparar. E se alguma pedra está na beira do caminho, Ele envia anjos para te retirar essas pedras, que você não tropece, cara. O Senhor conhece. E o Senhor conhecia o coração de Nicodemos. Ele estava aí nesses dias. Portanto, quando lemos que é necessário o nascer de novo, que em grego significa anófen, e esse anófen tem 3 significados. Anófen tem 3 significados. Nascer de cima, verso 31, portanto, observe o verso 31. Quem vem das alturas certamente é que está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fora da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Portanto, você precisa nascer de cima em primeiro lugar. A nova nasce de cima. Em segundo lugar, é preciso nascer desde o início. Atos capítulo 26, verso 5. Olha o que diz Atos nesse aspecto, no capítulo 26. Ele diz assim para nós, no 26, verso de número 5. Ele diz: pois na verdade eu era conhecido desde o princípio. Assim, o que quisera testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Desde o início, Paulo sabia quem ele era, qual era a sua formação, mas a nova significa desde o princípio, do propósito magno de Deus, da eleição de Deus, da escolha de Deus, da predestinação de Deus. Você foi predestinado desde o início do mundo, desde o princípio. Embora seja eu alguém fixado aos partidos, alguém que seja eu diferenciado, eu tenho certeza que eu nasci de Deus desde o início. Mas é preciso também entender que nascer não é só de cima, não é desde o princípio, desde o início, mas volte lá ao texto que nós estamos analisando, João 3,13. Nascer também significa de novo. De novo. Você precisa ter aquilo que Gálatas capítulo 4, verso 9 expõe sobre o novo nascimento, sobre a nova vida. E grifo meu, nascer de novo é melhor do que o primeiro nascimento. No primeiro nascimento você veio a essa terra, sua mãe deu luz. No segundo nascimento foi Cristo que te deu luz. Cristo que te fez nascer de cima desde o início e nascer de novo. Portanto, quem era Nicodemos? Quando observamos que esse era Nicodemos, era realmente descendente de Abraão, alguém observador meticuloso da lei, filho de Abraão, observador meticuloso da lei, na sua descendência, na sua origem, súdito do reino. Cristo declara que sem implantação da vida não há salvação, não há água, não há espírito, não há funcionabilidade se não houver um novo nascimento, onde Deus promete transformar o coração por água pura e pelo selo do Espírito Santo. A água que pode significar confissão a Cristo e arrependimento realizado normalmente expresso nas públicas profissões de fé e do batismo. Portanto, veja isto a respeito de verdade te digo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode estar no reino de Deus. Portanto, meu tema nessa noite é meu novo nascimento. Quando foi seu novo nascimento? Você sabe qual foi o seu novo nascimento? O que aconteceu com
característico, o que é caracterizado, o que é marcado pelo novo nascimento. A principal reação do ser humano, irmãos, quando descobre-se que é pecador, além de reconhecer sua necessidade de ser liberto da escravidão do pecado, consiste em desejar experimentar uma nova vida. A Bíblia identifica esse processo como a necessidade de um novo nascimento. E nós estamos num estágio tão legal, doutrinário nessa igreja, que eu posso pegar essa fala novo nascimento e colocar duas palavras que estamos acostumados a estudar nessa igreja. Novo nascimento, o dia da sua regeneração. Ou conversão. Você decide como você quer. Se você quer trabalhar o seu novo nascimento com a conversão, é importante a gente dizer que você estava caminhando sem Cristo por uma direção, e quando Cristo foi ao seu encontro, a sua vida modificou. Converteu-se a Ele. Agora, se você quer trabalhar o aspecto da regeneração, é aquele processo de restauração interior em que houve algo recriador. Eu não sei como foi, pastor, mas eu sei que Cristo entrou na minha mente, Cristo entrou na minha consciência, Cristo foi no meu coração e a minha vida mudou. Eu era assim e agora eu sou desse jeito. O Senhor te ama, moço. Ele te perdoa. Ele te chama, jovem, com um abraço fraterno e diz: sou eu que te escolhi de cima. Não é você que me escolhe, mas sou eu que te escolhi, para que a sua vida possa ser convertida em mim, renascida em mim, regenerada para a minha glória e para a minha honra. A regeneração é ato realizado só por Deus, no qual Ele renova o coração humano. Irmãos, primeiro culto do ano 2025, você precisa botar a mão no seu coração e botar assim: Senhor, renova o meu coração, renova a minha fé, renova minhas emoções, renova, Senhor, os meus sentimentos, renova o meu testemunho, renova o meu ser. Eu quero ser de novo fortalecido pelo Espírito Santo. As coisas velhas ficaram para trás. Um ato de reviver depois de estar morto. Na regeneração, Deus age no âmago, no ponto mais fundamental da pessoa humana. E isso significa que não há preparação nem disposição precedente da parte do pecador que solicite e contribua para a nova vida que lhe é dada por Deus. É Deus que nos faz nascer de novo. Os versículos clássicos, como esse de João 3:13, que utiliza uma linguagem de novo nascimento, nascer de cima, dão um perfil da regeneração aos seus pormenores mais nítidos. Jesus diz que a menos que não nasça de novo, não pode ver o reino dos céus. Você é convidado a estar e ir. O reino já é e será. Mas 2025 está começando. Então comece no reino de Deus. Comece acertando. Comece depositando tudo o que você é nas mãos do Senhor. Suas inseguridades, suas incertezas, suas inseguranças. Sem a graça de Deus, os pecadores não podem encontrar a porta, muito menos para entrar por ela. Em outro lugar, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E se tratando de salvação, sem Deus nada é possível. Amados irmãos, eu quero dizer para você que você está me ouvindo aqui, para que você possa ter certeza de duas coisas. A primeira coisa, você precisa adorar a Deus. E a segunda coisa, você precisa ter certeza da sua salvação. Só isso. Rabon diz na arte de pregar que a função prioritária do pregador, a arte e o ofício de pregar, a arte
e o ofício de pregar. A função primordial do pregador é dizer para você: tenha certeza da sua salvação. Quantos estão aqui têm certeza da sua salvação? Então agora, Senhor. Agora, Senhor. Você nasceu de novo. Você nasceu de cima. Você nasceu para Ele, para a glória dEle. Não se preocupe com nada, porque o Senhor está no controle. Sabe, meus irmãos queridos, a regeneração é um dom da graça de Deus. Ele é obra imediata, sobrenatural do Espírito Santo. A regeneração realizada em nós traz os seus efeitos com que nós, da morte espiritual, passamos para a vida. Eu quero falar de vida para a vida. O eleito de Deus não tem medo da morte, porque nós pregamos a vida e temos certeza da vida. O Espírito Santo trabalha em nós para mudar a disposição da nossa alma, inclinando o nosso coração para Deus. Fruto da regeneração é a fé. A regeneração antecede a fé salvadora. Na ordem da salvação, na ordem dos salões, nós sabemos disso. Arrependimento, novo nascimento, conversão, antecede a fé salvadora. Eu não posso sair daqui sem perguntar a você: você já nasceu de novo? Você tem certeza do novo nascimento? É hoje. É no primeiro culto do ano. Senhor, recria em mim essa chama, acende em mim esse vigor. Porque em segundo lugar, meus irmãos, o novo nascimento possui fontes que comprovam esta ação, este fato. Em que consiste o novo nascimento? Segundo o objetivo. Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele ofereceu-se em sacrifício pela restauração e redenção integral do homem, abrindo para eles a porta para que vivesse a experiência de ingressar numa nova vida. Olha, o que consiste o novo nascimento? Consiste na morte vicária de Cristo. Jesus deu a entender a Nicodemos que todo ser humano, sem importar sua condição social, sua cultura, sua vida econômica, transforma sua velha natureza em uma nova, planejada, segundo o próprio propósito de Deus. Deus não está preocupado com a nossa história. Talvez depois que você nasceu, sua vida foi tomando alguns caminhos difíceis. Mas Deus está interessado nesse corte do novo nascimento, da conversão, da regeneração. Portanto, quais são as fontes do novo nascimento? Primeira fonte, a palavra de Deus. João capítulo 6, 63. Segundo a própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias suas criaturas. Tiago 1,18. Quando uma pessoa recebe a mensagem contida na palavra de Deus, essa produz um novo sopro que vem do Espírito. Receba o sopro do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6, 63. A Bíblia é a primeira fonte do seu novo nascimento. Como está a Bíblia na sua vida? No seu coração? Como está a sua vida devocional? Como está a leitura da palavra, a reflexão, o seu engajamento? Leia a palavra, ouça Deus falando. A Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia é a fonte desse novo nascimento. A minha alma tem sede de Deus, eu quero mais de
Deus, eu quero mais dessa fonte, eu quero ser transformado pela palavra, eu preciso mais da sola das Escrituras para eu respirar, para eu viver, para eu comunicar, para eu ser. Fale da Bíblia dia e noite, fale a tempo e a fora de tempo, mas fale da palavra de Deus. Segura a fonte, Espírito Santo. Junto à palavra, no processo do novo nascimento, ele intervém de forma específica. Pneumatos, estudo do Espírito. Paráclito é aquele que está ao meu lado. Você nunca estará sozinho na sua dor, você nunca estará sozinho na sua solidão ou na sua solitude. Solitude, o Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo é o seu paráclito. Ele é o orientador, ele sabe, ele é Deus. Eu não sei, irmãos, como vai ser nosso final de ano. Mas pela fé, eu sonho já estar com a nossa armação, nosso tempo em pé, gastar a vida nesse sentido aqui. Esse é o meu sonho. Eu tenho fé, eu creio. I believe, eu acredito. Mas quem sabe é o Espírito Santo. Talvez você está pensando, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar isso, tem que fazer aquilo outro. Você pensa que vai fazer isso. Mas quem sabe? É o Espírito Santo. O Espírito Santo já sabe de tudo. Tenha paz. Ele está aqui agora. Ele está no seu coração. Ele está nessa igreja. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser temido. Ele é digno de ser cultuado. Ele é a fonte do novo nascimento. Quem não nascer do Espírito não é de uma conjunção carnal, não é de um fruto de restabelecer a vida uterina, não é nada disso. O mestre Nicodemos, o professor Nicodemos, o juiz Nicodemos achavam que tinha que fazer uma sessão regressiva. Eu tenho que regredir ao útero da minha mãe para nascer de novo? Não, Nicodemos. Não é isso, meu irmão. É pelo Espírito Santo. Mas a todos quantos, diz João 1, 12 e 13, mas a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, mas você nasceu de novo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo planta em nossa vida Cristo, e Ele mesmo se encarrega de selar, para que não seja revogada, mas garantimos a vida eterna. 2 Coríntios 1, 22, Efésios 1, 3, está selado para a vida eterna. E sem o selo do Espírito Santo não há garantia do nascer de novo. Tem que ter o óbvio. Todos nós somos selados. Como foi o dia do seu nascimento? Esse é o dia mais importante do novo nascimento. Mas em terceiro e último lugar, o novo nascimento me leva a não esquecer da velha natureza, para preservar a nova natureza. Da velha para a nova. Sabe quem você é? O maior pecador que está aqui nessa igreja. Vamos ser sinceros. Você é pecador. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. Mas o fato de sermos pecadores nos faz lembrar que somos justificados em Cristo Jesus, que é pelo sangue do Cordeiro, que é por Cristo. Pelo derramamento, participamos da ceia, acabamos de participar da nova aliança, do novo pacto, firmado nele, nós somos justificados. Pense por um momento em alguém que tem um veículo que está bem deteriorado pelo uso e deseja trocá-lo, mas não conta com recursos necessários para
Pense nisso. No entanto, o dono de uma concessionária de um veículo o procura e diz: Senhor, eu tenho a solução para a sua necessidade. Dê-me o seu carro velho. Eu lhe dou uma Mercedes-Benz zerada, último modelo, sem dar nenhum centavo para mim. Isso é uma história. Qualquer um poderia dizer: este é o melhor negócio do mundo. Mas muito melhor do que este negócio é o que Deus levou todo o mal que éramos, que nós tínhamos, que nós éramos, e em troca deu-nos todo o bem de sermos filhos de Jesus Cristo. Ele pegou assim, em Cristo, ele pegou assim: me dê sua velha natureza, seus traumas, suas lutas, suas dores, seus pecados, seus sofrimentos. Dê para mim. Eu vou te dar outra vida. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Foi isso que aconteceu com você. A gente não pode esquecer disso. Que nós nascemos de novo. Que Deus trocou a nossa velha natureza. O velho homem, quando ele passa pelo novo nascimento, tem que despojar-se totalmente da velha carne, do velho homem, para começar a desfrutar de uma nova natureza. Talvez o meu desafio para você hoje é adorar a Deus, o meu desafio hoje é fortalecer a sua fé, é nascer de novo. Agora, retorne. Enxerte aí no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, a importância de desfrutar de uma nova natureza, desde a planta do pé até o último fio da sua cabeça, não há nele coisa sã. São feridas, contusões, chagas vivas. Não foram espremidas os pulsos, nem atadas as moléstias com óleo. Isaías 1,6 diz isso. Tudo que existe em nós são enfermidades, pecados. Eu preciso nascer. Eu preciso lembrar disso. Esta é a descrição da nossa antiga condição, antiga natureza, a qual também implica andar de acordo com os desejos da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Lá tem um rol extensivo, expresso, você pode ler, a gente não vai entrar nas obras da carne. Então você sabe: inimizade, porfia, prostituição, idolatria. Isso faz parte do cristão. Gritaria, histerismo, ciúmes. Faz parte. É preciso olhar para isso. O velho homem. Os pastores pregavam: o velho homem está aí, de vez em quando ele aparece. Ele aparece numa palavra maldita, numa palavra que não deveria ser dita. Ele procede numa letargia espiritual, num afastamento, numa crise. O velho homem nasce, ele está aí, ele vem te afrontar. Eu tenho que me esmorrar, eu tenho que mortificar, eu tenho que pegar aquele martelinho de carne e mortificar cada dia o velho homem. Ele existe para lembrar que eu sou uma nova criatura. Ele existe para que eu possa lembrar que o Espírito Santo está em mim. Ele existe porque eu preciso lembrar que eu já passei pelo processo do novo nascimento. E daí, numa boa teologia, aquele que já nasceu, nasceu definitivamente. Ou você nasceu unicamente e definitivamente do Senhor, ou você nunca nasceu de novo. Não há espaço para arminianismo, não há espaço para dubiedade, não há espaço para brincar. Eu nasci de novo, mas eu estou no pecado. Eu nasci de novo, mas eu deixo de participar
participar da ceia. Eu nasci de novo, mas esse ano não quero me lembrar, não quero participar, não quero me envolver. E que crente é esse? Na palavra e na boa sua doutrina diz: não nasceu de novo. O novo nascimento é uma vez só. De cima, por Deus. Talvez isso seja duro para você, porque talvez você pense que tem esse direito de brincar com Deus. Você não tem. Ou você é, ou você não. Sua nova natureza. A nova natureza é despojar-se totalmente desse homem. De todo o peso, como diz lá em Hebreus, de todo o peso que tenazmente me consome, me atrai, me assedeia. Jogue fora esse velho peso, essa velha natureza. Você é um novo homem, lavado, redimido no Senhor Jesus. Viva a sua vida na graça, na presença do Senhor. Pelo que, se alguém está em Cristo, diz Paulo aos Coríntios 5:17, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E esse tudo se fez ano novo, vida nova. Se fez novo. Com Cristo, vida nova. Se o novo nascimento, amado, é uma situação sine qua non, essencial, indispensável para todos nós, como estamos cultivando em nossas memórias este evento mais importante da nossa vida? Se o novo nascimento, fala de novo, devagar, se o novo nascimento é sine qua non, como você celebra esse novo nascimento? Sinceramente, 33, 34 anos de ministério. Eu nunca vi um crente fazer um aniversário de conversão. Trazer um bolo, Coca-Cola. Pastor, hoje é o dia mais importante da minha vida. Faz um culto. O dia que eu encontrei, que Cristo me encontrou, que eu nasci de novo, que a minha mente mudou. Por que a gente não faz isso, irmãos? Por quê? Quando foi? Há uma estatística que diz que 85% dos crentes esquece o dia da sua conversão. Não sabe. Não sabe. Complicado. Pastor, eu sempre fui crente, nasci na igreja. Eu sou igual a Alice aqui, ó. Bem coisa boa. Bem pequenininha. Eu vim para a igreja e eu disse, que coisa boa. Uma hora a Alice vai ver o momento dela. Você teve. Eu tive. Eu gostaria de motivá-lo nessa noite como pastor dessa igreja e como primeiro sermão desse ano, valorizar o seu novo aniversário. Valorizar esse dia da sua conversão. E convidá-lo hoje a ter essa nova data como sendo a mais importante da sua vida. É mais importante mesmo. Porque carimba aquilo que de cima Deus definiu para nós. Confesso que fiquei emocionado quando eu via o barulho das águas que enchiam uma piscina natural, semelhante àquela que a gente foi, acho que em 2023, lá na água mineral, e alguns irmãos estavam ali aproveitando a comunhão, desfrutando, celebrando entre eles, e alguns desses começaram a falar desse novo nascimento. E alguns marcaram um pilar escrito a lápis, que foi o ano de 1999, e eles disseram assim: isso aconteceu na minha vida, eu nasci de novo.
Por muitos anos eu vi escrito assim, uma caligrafia muito não ordeira, era quase um rabisco. Naquela caligrafia estava escrito o dia e o ano em que minha mãe foi para a igreja. Está na outra Bíblia. Eu trago essa Bíblia e diz, quando eu pego aqui, ele escreveu isso. Será que você pode escrever isso? Dia. Senhor, cultive essa palavra. Meditemos nessa noite e vimos nessa noite 3 pontos importantes no processo do novo nascimento. O primeiro ponto: o meu novo nascimento é marcado pela regeneração. Isso já aconteceu na sua vida? O segundo ponto: possui fontes que comprovam esse novo nascimento: a Bíblia, a palavra de Deus e o Espírito Santo. E em terceiro lugar, meu novo nascimento não me fez esquecer a velha natureza do homem que eu fui, para que eu possa preservar minha nova natureza. Como posso valorizar esse novo nascimento no meu coração? Você pode valorizar isso. A vida cristã, ela é a melhor maneira, é a melhor fase da vida nessa terra. A vida cristã é isso aqui, irmãos. Esse é o melhor lugar, você está no melhor lugar, você tem irmãos, você tem amigos, você vai ter gente que vai chorar com você, você vai ter gente que vai sorrir com você, você vai ter gente que vai te ajudar, vai ajudar você a caminhar. Aqui é o melhor lugar para nós. É o aprisco. Somente devemos cumprir um requisito: não pisar no terreno do inimigo. Por que crente gosta de pisar no terreno do inimigo? Por que crente gosta de brincar com Satanás? Por que crente gosta de brincar de ser crente? Por que crente gosta de brincar com coisas santas? Por que crente gosta de brincar de ser crente? Ou você é, ou você não é. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Não existe meio termo. O reverendo fulano tinha cara de crente, tinha cheiro de crente, pegava a Bíblia, botava debaixo do braço, usava um palitozinho, cantava na igreja, pregava na igreja, era quase um semideus na igreja. Mas ele não era nascido de novo. Você nasceu de novo. Se alguém aspira a ser reconhecido como cristão e ingressar no reino de Deus para gozar da herança da vida eterna, deve experimentar um novo nascimento que consiste em renunciar o ser dirigido pelos desejos da carne para começar a ser guiado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. É desta forma, não tem outro caminho, é desta maneira. Portanto, ter consciência que nascemos de novo. Quantos nessa noite têm consciência disso? Conscientize de ter experimentado o novo nascimento, ter em conta as palavras de Jesus a Nicodemos, ou seja, destacando a importância de ser inspirado pela palavra de Deus e contar com a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, o ano só começa. Senhor Jesus, essa chuva que vem lá fora não vai tornar o meu coração uma tempestade, porque eu confio no Senhor. E para terminar, meu amado, prega a palavra esta semana para o maior número de pessoas que Deus colocar na sua frente. Prega a palavra tem que estar na minha boca. Antes do jornal, antes da política, antes do desespero, antes do sofrimento, a palavra de Deus tem que estar na minha boca. Guardei a tua palavra, guardei a palavra no meu coração para não pecar com Deus. Está na frente. Use a palavra de Deus. Tenha certeza que fomos crucificados em Cristo. Menos de você e mais do Espírito Santo. Deixe Ele falar com você. Deixe Ele agir na sua vida privada, nas suas vontades, nos seus desejos, neste lugar, na sua casa, como discípulo do Senhor Jesus. Esteja convencido do Espírito Santo.
Em último lugar, somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Quando estiver esta semana pregando sobre arrependimento, faça em nome de Jesus. Você verá o que vai acontecer. Leva aquela pessoa a se arrepender. Seja o canal de Deus, o elemento externo de Deus. Vidas serão salvas, a igreja vai crescer, a palavra vai ser pregada, o novo nascimento vai acontecer na vida da igreja. Vidas serão discipuladas, ensinadas. Mas eu quero terminar falando uma coisa muito importante. Quem nasceu de novo, não deixa de orar. Não deixa de orar. A vida dele opera uma vida de oração. A vida de oração contínua. Pelo município, pelo Estado, pela União, pela igreja, pelos irmãos. Você pode fazer orações frechas, sem fechar os olhos. Você está dirigindo o seu carro, passa uma viatura da polícia, olhe por aqueles policiais, eles estão a serviço. Olhe para a integridade do policial, segurança do policial, segurança da periferia, onde eles vão atuar. Passou uma ambulância, olhe por aquela ambulância, pela pessoa que está ali sendo removida, pelo atendente, pelos paramédicos. Entrou no hospital, já entra em oração. Você não vai no hospital simplesmente buscar cura para você, ou atendimento de um médico. Entrou no hospital, você começa a orar, Senhor Deus, quanta gente está doente, tem gente aqui morrendo, Pai. Eu vou entrar procurando um clínico geral, mas tem gente que está aqui morrendo nesse exato momento. Salve essa vida, Senhor. Está pilotando sua moto, está orando. Está dando sua aula, está orando. Está atendendo seu cliente, está orando. Senhor, é uma causa difícil, eu não tenho sabedoria, eu não tenho uma tese, eu não conheço a cabeça do juiz. Senhor, me ajude, me fortalece, dê sabedoria. Está dirigindo seu ônibus. Senhor, tira da frente todo empecilho, todo obstáculo, todo acidente, que meus olhos não vejam gente morrer na minha frente. Vai orando. Você precisa ter uma vida mais de oração. Quem nasceu de novo tem intimidade com Jesus que saiu da cruz, que está vivo. Quem nasceu de novo fala com o Pai. Atende o Pai. Eu sou meu filho. Jesuíno. Cura, Senhor. A mãe ora pelo filho. Eu vou ser sincero com vocês, quando minha mãe faleceu, eu perdi a maior intercessora da minha vida. A mãe orava pela minha vida. E como orava pela minha vida? Ser mãe pode ser a maior intercessora da sua vida. Você, pai, pode ser o maior intercessor também dos seus filhos. Você nasceu de novo, você sabe que o Espírito Santo está lá, que vai trabalhar, que vai dar o desenvolvimento, que vai cuidar, que vai tirar os traumas, as sequelas, as dificuldades. Você pode orar por essa igreja, porque esse ano nós venhamos crescer muito. E eu tenho certeza que Deus vai trazer muita gente para a nossa igreja. Você pode orar para que essa casa possa ser firme, possa crescer para a honra e glória do Senhor. Ponto final. Querido e amado irmão, sua participação é importantíssima. Sua participação é importantíssima. Você já nasceu de Deus. Tem iniciativa. Tem iniciativa. Proatividade. Se preocupe com a sua igreja. Convide muitos para conhecer a tua igreja, a palavra de Deus, o Senhor Jesus. Então, arrependei de todo o seu coração e preocupai nas vizinhanças do arrependimento, porque o conhecimento do Espírito Santo e o nome de Jesus é suficiente para todo o mundo. Amém? Você já nasceu de novo? Aqueles que querem essa noite uma experiência com o Senhor e aqueles que já nasceram de novo, fiquem em pé, por favor, para a gente orar. Depois louvar o Senhor e Deus nos feche seus olhos.
seria a boa oração daquele que já nasceu de novo? No primeiro domingo da noite, de culto ao Senhor. Qual seria a sua oração? Um minutinho para você fazer a oração que você quiser a Deus. A oração que Deus colocar no seu coração, que o Espírito Santo colocar agora. Qual seria a boa oração? No primeiro culto do ano. Do novo nascido, daquele que tem expectativa e tem esperança e vai estar com o Senhor Jesus dos céus, que já está no reino de Deus. O que você oraria agora? O que você falaria com o Senhor nesse momento? Deus. Coloque na nossa mente aquilo que a gente precisa. E declara a Ti. Primeiro, obrigado pela salvação de Cristo Jesus. Obrigado pelo novo nascimento. Segundo, temos certeza que durante todo esse ano